Eram 8 da manhã de um domingo. E todos os brasileiros estavam acordados fazendo churrasco. Em sua casa, rodeada por amigos, o barulho era intenso. Até que do nada, o silêncio tomou conta. Bem, o final dessa história todos nós sabemos. O herói alemão pipocou e o Brasil ganhou mais uma estrela para chamar de sua. E se no passado já houveram algumas conquistas do Mundial, no mínimo bem duvidosas, dessa Copa ninguém dá um pio. Aí vamos lá, sabe aquela famosa frase, a culpa é do árbitro? Então, nesse caso, a culpa foi dele mesmo. Afinal, eu tô falando de um cara que era mais preciso do que o próprio VAR. E que, de certo modo, ao mesmo tempo que promovia a paz nos estádios, já que nenhum jogador tinha moral suficiente para brigar com ele ali vendo por perto, também se demonstrou como um nobre guerreiro, ao aceitar a perda para uma das piores doenças que o homem pode ter na vida, a calvície. Sem mais delongas, conheça agora a história de Pierluigi Collina, o melhor árbitro da história do futebol. Pierluigi Collina, sim, esse é o nome completo dele. Nasceu em Bolonha, Itália, no dia 13 de fevereiro de 1960. Filho de um funcionário público com uma professora, sua infância ali foi de boa. Nunca passou por necessidade financeira nem nada ali do tipo. E cara, é engraçado que quando ele era criança, ele gostava mesmo de basquete, não queria nem saber de futebol. Porque em Bolonha, né, o lugar onde ele nasceu, tinha um time de basquete que era muito bom. Então, pô, Collina tinha que torcer, não vai virar casaca, né? Mas enfim, o tempo foi passando e cada vez mais ele foi ficando adepto ali ao futebol. Só que digamos que ele não era um jogador convencional. Ainda mais por um zagueiro, que era a posição que ele atuava. Tipo, ele era muito contra aquelas entradas um pouco mais bruscas. E sempre que tinha a oportunidade, aplicava o fair play. Resumindo, não ficava dando porrada em ninguém à toa e quando a bola batia nele e ia pra fora, ele não dava de malandro e se assumia. Só que uma coisa que ele não aprendeu com os filmes italianos é que, cara, o bonzinho sempre se ferra. E com o Pierluigi Collina não foi diferente. E é agora que a parada começa a ficar interessante. Tipo, tu que joga bola, tá ligado? Quando tu tá no racha ali jogando com seus amigos, quando você ou outra pessoa eventualmente acaba se machucando, quem se machucou tem duas opções. Ou vai pro gol, ou ajuda a apitar a partida. E embora esquece, só se devolver o dinheiro do racha. Bom, e a mesma coisa aconteceu com o Collina, só que uma lesão no joelho dele não era tão simples assim, não dava pra agarrar. Então só sobrou uma única opção, apitar. Pra tu ver, né, às vezes acontece uma parada contigo ruim, aí tu acha, acabou o mundo e tal. Mas às vezes é essa porta que se fecha que acaba abrindo todas as outras. E aí, pô, não deu outro. Os amigos dele viram que ele tinha vocação ali pra área e o incentivaram pra fazer um curso de arbitragem. Porém, como vocês já imaginam, uma pessoa pra se tornar um árbitro, geralmente ela passa por diversas fases da vida. Até que depois de vários anos chega no momento tipo, sou ruim, vou apitar. Então, como Collina começou a apitar com 17 anos, mano, ele era visto como um prodígio ali da Itália. E passou a ser muito valorizado por conta disso. Aos seus 18 anos, ao ingressar no período militar obrigatório, Pierluigi Collina também pegou a visão que, cara, só ser o bonzinho não ia bastar. Foi nesse momento que ele começou a ver como é que a hierarquia funcionava, a liderança. E ele percebeu, mano, eu preciso ser um cara mais porreta. Com isso, ao sair desse período militar, ele incorporou essa parada de ser mais imponente nas decisões, tomando assim atitudes um pouco mais rígidas ao invés de fofinhas. Ou seja, ele percebeu que só no papinho não ia bastar. Ia ter que começar a dar um chega pra lá se quisesse um dia se tornar um árbitro grande. E foi aí também que os primeiros resultados na profissão começaram a aparecer. E tão logo já estava apitando partidas em divisões inferiores da Liga Italiana. Em paralelo a isso, Collina também havia se formado em economia. E tava ali, pô, no auge do homem moderno, trabalhando, formado já, com dinheirinho no bolso. E infelizmente todo mundo sabe o que acontece nessa fase. Ou a coisa cai lá embaixo, ou a coisa cai aqui em cima. E no caso do grandioso Collina, foi a segunda opção. Só que, mano, o caso dele foi pior ainda, porque ele contraiu um tipo de alopécia bem daquelas braba mesmo, tá ligado? Que cai, tipo, todo o pelo do corpo. E, cara, foi papo de 10 dias pra ter cabelo, não ter cabelo. Sem transição, fi. Não, vamos lá, pô. A gente homem, tá ligado? Que, pô, calvície, né? Alopécia é um bagulho sério. Só que o que eu achei legal do Collina é que ao invés de ele ficar trancado em casa e só sair com um boné, ele deu a cara a tapa, pô. Tipo, ele usou esse fator que a princípio seria algo ruim como algo positivo, pra meio que fortalecer a imagem dele. Imagem como juiz, no caso. E críticas à parte, funcionou pra cacete. Em 1995, após ter apitado 43 partidas no campeonato italiano, Collina foi incluído na lista de árbitros FIFA e já no ano seguinte foi designado para 5 partidas dos Jogos Olímpicos, incluindo a final entre Argentina e Nigéria. 3 anos mais tarde, na Liga dos Campeões de 1999, através de seu olhar frio e imponente, Collina ainda apitaria uma das finais mais marcantes da história da competição. Eu tô falando, claro, da final entre Bayern de Munique e Manchester United, que foi tipo o que aconteceu em 2019, tá ligado? Entre Flamengo e River Plate. Nos últimos 2 minutos de jogo, o maluco foi e virou a partida, filho. Aí depois só caixão em vela preta. E aí, pô, final de Olimpíadas, final de Champions League, não tá faltando uma coisa? Uma tal de Copa do Mundo. Que ele, sim, já havia conseguido apitar em 98, mas só em 2002, no Japão, com muito mérito, conseguiu apitar a grandíssima final entre Brasil e Alemanha. Uma partida que
Dá saudade só de falar. Mas calma, não chora ainda não. Porque em 2003, apenas um ano após a Copa, Pierluigi Collina conseguiu realizar um feito, talvez até um pouco maior do que o da Copa do Mundo. Mano, ele simplesmente apareceu na capa do PES 2003. Tu tem noção o que é um juiz aparecer na capa de um jogo de futebol onde ele não pode nem jogar? Nem ser escolhido. Doideira, né? Mas me diz aí no comentário o que tu acha. E essa oportunidade veio, claro, porque ele tinha uma aparência muito única, mas também por ao mesmo tempo ser querido e temido por todos os jogadores. Ó, só pra tu ter uma ideiazinha, em 2002, por exemplo, tanto o Brasil quanto a Alemanha agradeceram pela arbitragem da partida. Fora que ele fazia questão de analisar todos os jogadores de todas as partidas anteriores de outros times. Então o apito dele era muito maleável. Se ele acreditasse que nos 15 primeiros minutos de uma grande partida, entre Milan e Juventus, por exemplo, precisasse aplicar 5 cartões amarelos nesse período, cara, ele dava sem dó, lá ele. No final das contas, o que importava mesmo era ele ter o controle sobre a partida, bem como conseguir ter um jogo bem jogado, um jogo atrativo pro público. E isso acontecia muito devido ao fato de quase todas as regras ali de arbitragem serem de caráter interpretativo, a ponto dele conseguir dar um amarelo pro Maldini, por exemplo, por uma faltinha boba, porque ele sabe que o Maldini é porradeiro, e com o cartão ele vai sossegar de cara, ao mesmo tempo que numa falta muito grave do Kaká, ele poderia aplicar um simples amarelo ao invés de expulsar. Porque por ele ter estudado o histórico do atleta, ele sabe que foi uma parada que não foi intencional, que não vai, em hipótese alguma, tirar o controle dele sobre a partida. E ai de quem queira reclamar, mano, porque ele batia de frente mesmo. Enfim, como o tempo passa para todos, em janeiro de 2005 ele atingiu a idade máxima de 45 anos, com isso foi meio que obrigado a se aposentar. Na real, se ele quisesse mesmo, ele poderia ficar até mais 2 anos, porque a FIFA tava canetando lá e tava abrindo uma exceção especificamente pra ele, pra tu ver a importância que esse cara tinha. Só que o problema foi que avisaram em cima da hora. Como uma empresa chamada Opel, que patrocinava o Milan na época, já tinha assinado um contrato publicitário com Collina de 800 mil euros, Pierluigi Collina, grande sábio, preferiu não rasgar o contrato e meteu o dinheiro no bolso. Com isso, com 1.445 cartões amarelos e 158 cartões vermelhos na conta, Collina se aposentou, mas continuou trabalhando na Federação Italiana de Arbitragem, tendo sido, por fim, o melhor árbitro do mundo, por 6 temporadas seguidas, entre 98 e 2003, além de também ter sobrevivido a um dos maiores escândalos da história do futebol, que foi quando Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan foram flagrados num enorme esquema de corrupção, que inclusive culminou no rebaixamento da Juventus para a Série B, onde a Juve ainda começou a segundona com 17 pontos a menos. O bagulho foi sério, fê. O ocorrido aconteceu entre a temporada de 2004 e 2005, enquanto Collina ainda estava atuando, mas o nome dele não foi sequer mencionado no relatório, ou seja, a corrupção também não era dele. Em 2014, já tendo um tempinho aposentado, Collina sugeriu uma regra que quase virou realidade, que era pra basicamente punir quem fizesse uma falta muito grave em seu adversário. Tipo, fulano que você bateu ficou 3 meses sem jogar, então você vai ficar de fora também. E tipo, ela quase foi implementada, só que no finalzinho, meteram e sumiram com ela. Será que seria uma boa? É isso, galera, chegamos aqui ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Pô, foi mó difícil ali pegar todas as informações. Me fala aqui também nos comentários se você gostou do jeito que eu passei ela pra vocês. Sei que foi uma pegada um pouco mais descontraída, não foi muito ali durão nas palavras, tipo aquele locutor. Fui mais na minha, naturalzão, carioca e fé. Aí já diz aí o que tu achou. Fora isso, cara, eu, Edu, faço parte de uma comunidade de criadores de conteúdo que tem me ajudado muito a crescer em todas as plataformas aqui da internet. Inclusive também tem mais aulinhas minhas lá. Ela é de graça, o link tá aqui na descrição. Se tu quiser, dá o cliquezinho e vai lá. É isso, rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo.